do plano que Deus estabeleceu para salvar a humanidade. Gênesis capítulo 13, nós vamos falar nessa noite sobre escolhas. Escolhas, amém? Quantas escolhas nós fazemos na nossa vida, não é mesmo? Nós só não escolhemos nascer. Por quê? Viemos ao mundo sem escolher. Mas a partir daí, tudo na nossa vida é determinado por escolhas, e nós não temos escapatória. As escolhas estão presentes na nossa vida, no dia a dia, e Deus nessa noite quer orientar você sobre escolhas. É importante para você isso ou não? Amém. É importante ser orientado sobre escolhas? Então preste atenção, Gênesis capítulo de número 13, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito, e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar onde Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nesta época os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, e todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Olhe nesse momento, coloque a sua necessidade ou as suas necessidades diante do Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, fale comigo sobre aquela questão, fale comigo sobre aquela dúvida, fale comigo sobre aquela escolha. Fala comigo, Senhor, sobre o qual caminho eu estou andando, o qual caminho devo andar, como deve ser o meu proceder, como deve ser a minha ação, minhas ações. Senhor, eu preciso da Tua direção nesta noite. Senhor, eu preciso de uma palavra Tua, Senhor. Senhor, eu não posso viver sem a Tua direção, porque nós sabemos que esse mundo é mau. Senhor, nós não podemos andar pela nossa própria vista, nós não podemos andar pela nossa própria escolha, nós não podemos andar pelo nosso próprio caminho. Senhor, nós queremos seguir o Teu caminho, nós queremos as Tuas escolhas, nós queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade. Portanto, Senhor, dá que o nosso coração esteja nessa noite atento, todo atento à Tua palavra, dá que a nossa vontade esteja totalmente em sintonia com a Tua vontade, dá que o nosso querer esteja em sintonia com o Teu querer, para que nós possamos ser um, ó Pai, para que nós possamos ter a mesma mente, os mesmos olhos, o mesmo coração. Eu quero, Senhor, ter total sintonia contigo, Pai.
para que cada passo da minha vida, cada ato da minha vida tenha a Tua direção, tenha a Tua aprovação, Pai. Senhor, fala aqui com cada um de nós, ó Pai, e que nós possamos saber fazer as nossas escolhas, que nós possamos saber, Pai, a direção certa no nosso caminhar, que nós não venhamos dar um passo sequer contrário à Tua vontade, Pai, mas a nossa vontade seja a Tua, Pai, e assim seja feito o Teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Queridos, há um ditado que diz o seguinte, que nós muitas vezes seguimos exatamente isto: as aparências enganam, não é verdade? As aparências enganam. Muitas vezes nós escolhemos pela nossa vista, muitas vezes nós escolhemos pelo nosso coração, muitas vezes nós vamos pela aparência. E o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que todas essas coisas, aparência, vista, o que os nossos olhos veem, tudo é engano, tudo não passa de aparência. E nós, seres humanos, temos essa tendência de escolhermos segundo a vista, escolhermos segundo a aparência, escolhermos segundo o nosso coração. Agora, uma pergunta que fica bailando na mente de todos nós: por que Deus nos deu capacidade para escolhermos? Ou por que Deus deixou nosso encargo fazer as escolhas? Deus não poderia simplesmente ditar o nosso caminho, dizer: olha, agora você vai para a direita, agora você vira para a esquerda, como um GPS, né? Bom seria se Deus lidasse com nossas vidas como nós usamos um GPS. Não precisamos nem saber para onde vamos, o GPS nos fala: ó, agora vira à direita, agora vira à esquerda, olha, cuidado, a próxima via tem um radar, cuidado, logo mais ali tem um caminho sinuoso, cuidado, logo mais ali tem obstáculos, cuidado, logo mais ali, olha, não entre por aqui. O GPS dá toda a direção, dá toda a dica, dá toda a orientação, e nós só temos que ir seguindo, como que direcionados por esse aparelhinho. Mas Deus não. Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio, livre escolha, capacidade de cada um de nós escolhermos os nossos caminhos. E é claro, arcarmos com as consequências. Nós escolhemos nossos caminhos, nós escolhemos a direção a seguir, nós escolhemos o que fazer, porque Deus nos dá essa liberdade, mas para cada escolha que nós fazemos, para cada caminho que nós seguimos, para cada direção que nós tomamos, há uma consequência. Há consequências, resultados, frutos. E a palavra de Deus diz que nós colhemos exatamente aquilo que nós semeamos. Gálatas capítulo 6 nos traz essa verdade. Gálatas capítulo 6:3, o apóstolo Paulo diz assim: olha, porque de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, porque aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isto é o que o homem colherá. Nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, dois homens, dois destinos: Abrão e seu sobrinho Ló. Abrão não está errado aí, não deveria ser Abraão. Será que houve um erro de escrita? Não, porque até então Abrão não tinha filhos. E após a promessa que Deus lhe daria muitos filhos, ele passou a chamar-se Abraão, pai de uma grande nação, pai de muitos filhos. Então veja bem, dois homens, dois destinos, duas escolhas. O primeiro erro na vida de Abrão foi levar o seu sobrinho Ló junto com ele. Quando Deus deu a ordem a Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, vá para uma terra que eu te mostrarei. A ordem de Deus foi clara. As ordens de Deus são claras para a nossa vida? São. Todas as ordens que Deus dá à nossa vida são claras. Nós é que muitas vezes complicamos, nós é que muitas vezes queremos completar, nós é que muitas vezes queremos modificar as coisas, nós é que muitas vezes parece que nós não ouvimos. Deus falou a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Olha, deixar a parentela era deixar tudo. Não estava incluído nos planos de Deus que Abraão levasse seu sobrinho, mas ele levou. E isso lá na frente trouxe problemas,
Primeira coisa que nós aprendemos aqui: você pode até não levar em conta algum quesito que Deus te orienta, você pode até não levar em conta alguma orientação de Deus, pode até acontecer que nada aconteça de imediato, mas lá na frente algum problema vai dar. Então, quando Deus dá uma ordem para nós, quando Deus dá uma orientação, devemos seguir à risca, devemos fazer exatamente como Deus nos orientou, como Deus nos mandou, para que dê tudo certo. Então tá, Abraão saiu, levando seu sobrinho Ló, e logo mais ali na frente, começou a haver contenda entre os dois, começou a haver desavenças, começou a haver desentendimentos, até que chegou um ponto que os dois chegaram a um acordo: temos que nos separar. Olha, você, Ló, escolha aí o lado da terra que você quer ir. Se você disser que vai para cá, eu vou para lá. Se você disser que vem para cá, eu vou para cá. Então, escolhe aí. O que Ló fez? Ló olhou para as campinas do Jordão. Parecia um lugar agradável, parecia um lugar bonito, parecia um lugar de terras férteis, parecia ser um lugar de prosperidade, parecia ser um lugar de paz. Porque ele olhou pela sua vista. As campinas do Jordão, a princípio, pareciam ser isso. Parecia ser um oásis, parecia ser um paraíso, um lugar que toda pessoa gostaria de morar. E Ló olha então, diz: é para lá que eu vou, meu tio. Eu quero ir para lá, para aquelas terras, as campinas do Jordão. Tudo parecia bonito, mas as aparências enganam. Aquele rapaz parece ser bonito, mas a aparência engana. Aquela moça parece ser bonita, mas a aparência engana. Aquele lugar que você pretende morar parece ser bonito, mas a aparência engana. Aquela proposta de emprego, a princípio parece ser convidativa, mas as aparências enganam. Tome cuidado com as suas escolhas, meu querido irmão. Toma cuidado com as suas escolhas, minha irmã, porque muitas vezes nós escolhemos resultados desastrosos porque não fazemos escolhas corretas na vida. E na vida de Ló nós vamos ver que os resultados foram os mais desastrosos possíveis. Ló então decidiu: olha, meu tio Abraão, quero ir para aquele lado, as campinas do Jordão, lugar atraente, lugar vistoso, lugar que parecia que ali Ló se realizaria. Abraão então disse: tudo bem, meu sobrinho, pode ir para lá, que eu vou para o outro lado, que não tinha nada de atrativo. E Ló foi. Só que a partir do capítulo de número, nós estamos no capítulo de número 13, a partir daí nós começamos a ver os dois destinos desses dois homens. No capítulo 14, a primeira decepção que Ló teve, diz a palavra do Senhor, no versículo 13 do capítulo 13 que nós lemos, que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Os homens de Sodoma, extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E era para lá que Ló tinha ido, para o meio de homens perversos e pecadores. Ora, não há nada de mais, não há nada de errado em estarmos no meio de pessoas perversas e pecadoras, correto? Porque a luz tem que brilhar nas trevas, o sal tem que estar no meio das coisas que apodrecem, não é verdade? Só que Ló não estava preparado para estar lá. Você está preparado para o lugar que você pretende ir? Você está preparado para enfrentar as coisas que vêm? Ló não estava preparado. E no capítulo 14 surgem os primeiros problemas, guerras. Abraão teve que interferir e com 318 homens socorrer a seu sobrinho Ló de uma guerra contra 4 exércitos. Olha só, os primeiros problemas aparecendo na escolha que Ló fez. Agora, com relação a Abraão, olha só o resultado da escolha que ele fez. No versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: olha, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo aqui, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra, de alto a baixo, de um lado a outro,
porque eu darei ela a você. Primeira consequência na vida de Ló foi a guerra. Primeira consequência na vida de Abraão foi o quê? A promessa de Deus. No lugar que Abraão escolheu, poderia não ter nada, mas Abraão tinha as promessas de Deus. E quando nós não temos nada, mas temos as promessas de Deus, nós temos tudo. Diga, quando eu não tenho nada, mas tenho as promessas de Deus, eu tenho tudo. As promessas de Deus são tudo para nós. As promessas de Deus têm o sim de Deus para nós, tem o aval de Deus para nós. E quantas promessas de Deus você tem na sua vida? Se você abrir esse livro de Gênesis, Apocalipse, você encontrará milhares de promessas de Deus para a sua vida. Milhares de promessas de Deus para a sua vida. Milhares. Sabe o que é milhares? São milhares as promessas de Deus para a nossa vida, amém? E a promessa principal de Deus para a nossa vida, Ele cumpriu, que era enviar alguém do céu para nós, para perdoar os nossos pecados, para ser um sacrifício vivo no nosso lugar, para tomar o castigo, a culpa que era nossa, e aproximarmos de Deus, nos aproximar de Deus. Essa é a principal promessa que Deus nos fez em Gênesis 3,15, e ela se cumpriu na vida de todos nós. Então, se Deus cumpriu a sua maior promessa, que era dar o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para morrer por cada um de nós na cruz, por que Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Diga junto comigo, todas as coisas. Todas as coisas, a promessa de Deus para nós, são todas as coisas. Então tudo está incluso nesse pacote, você pode usufruir disso, porque as promessas de Deus são para mim, são para a tua vida, elas têm o sim, o aval de Deus para nós. E se você não tem nada, mas tem as promessas de Deus, você tem tudo. Nós temos tudo, porque as promessas de Deus são o tudo para nós. Deus disse a Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste, olha, corre para um lado, corre para outro, olha, pegue o pó da terra na mão, veja se você pode contar, assim será a sua descendência tão numerosa como esse pó da terra. Deus estava ratificando as promessas que Ele havia feito na vida de Abraão, dizendo, olha, tudo isso que eu te falei, tudo aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir na sua vida. Creia, Abraão, creia. As minhas promessas, elas se cumprem. Eu sou um Deus fiel, que cumpro as minhas promessas até 1000 gerações daqueles que amam a mim e aborrecem os maus caminhos. As minhas promessas, elas são perfeitas, elas se cumprem, tudo no determinado tempo. Tudo no determinado tempo. Nós temos a tendência de sermos imediatistas. Nós queremos as coisas urgentes, nós queremos as coisas para hoje, nós não queremos esperar. Gente, eu estou estarrecido. Quantas pessoas me ligam? Eu já contei a história, né, que elas confundem o meu telefone com um telefone de um feiticeiro aí que une casais, que arruma casamento, que faz amarração amorosa. E as pessoas estão desesperadas por isso. E quando eu começo a questionar essas pessoas, por que você está ligando para esse número? Por que você está tentando cair nessa armadilha? Olha, a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, a pessoa que você procura, é Deus que tem para você. Não é a carta de tarô, não é o jogo de búzios, não é um trabalho de feitiçaria, de amarração que vai resolver o problema na sua vida. Aí a pessoa, muitas delas falam para mim, eu já frequentei a igreja. Eu falo, eu sei disso, que a maioria que liga já frequentou a igreja. Eu já fui evangélico, eu sei disso, mas eu não consegui alcançar a bênção que eu esperava, e aí eu resolvi partir para esse caminho. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles é a morte. E eu falo para essa pessoa, esse é um caminho de morte, fuja desse caminho, saia desse caminho, porque aquele que faz isso está fazendo um pacto, uma aliança com o diabo, com Satanás. E se você faz um pacto com ele, você está amarrado. E essa amarração na tua vida, pensa que vai dura 7 anos. É por isso que muitos casamentos acabam quando chega a 7 anos, porque foram muitas vezes conseguidos, arranjados, amarrados através do poder do mal. E as pessoas não sabem, porque depois acaba o encanto,
acaba o feitiço e as coisas dão tudo errado. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que tem paciência, ele herda as promessas de Deus, e as promessas de Deus são as melhores para a nossa vida. Se você tiver que esperar, espere, o tempo que for, tenha calma, tenha paciência, no tempo certo chega a tua bênção, seja a bênção que você estiver esperando. Quando eu vejo a paciência de Abraão, que Abraão teve em esperar, eu lembro de um homem chamado Thomas Alva Edison. A ele foi atribuída nada mais nada menos que 1.300 invenções, entre elas o toca-disco. Quem se lembra do toca-disco? Quem foi do tempo do toca-disco? Aquele aparelhinho que tinha uma agulha que passava em cima do disco de vinil, aí saiu o som, né? A geração mais nova só conhece o CD, o DVD, mas nós conhecemos somos da geração do toca-disco. Era terrível quando aqueles bolachões arranhavam, quando a agulha quebrava, saía aquele som estridente, ruim demais. Mas talvez você já foi no cinema. O cinema também foi inventado por Thomas Edison. Esse aparelho que eu estou usando aqui também foi inventado por ele, Thomas Alva Edison. Ele também inventou um transmissor que possibilitou logo mais Graham inventar o telefone. E as luzes que nós temos aqui no ambiente também foi graças à invenção de Thomas Alva Edison. Mas sabe quantas vezes ele falhou, ele errou em manter uma lâmpada acesa com uma corrente de energia contínua, que não explodisse, que não pegasse fogo, que não queimasse os filamentos? Você sabe quantas vezes ele testou, treinou e tentou conseguir fazer o seu intento funcionar? Mais de 1000 vezes, mais de 1000 vezes. Gastando equipamento, gastando material, perdendo tempo, trabalho, energia. Mas ele, com bom humor e paciência, no final ele respondia às pessoas: mas você não fica frustrado de ter tentado mais de 1000 vezes e não ter conseguido o seu intento? Ele disse simplesmente assim: não, porque eu descobri 1000 maneiras de não fazer funcionar uma lâmpada. Só eu descobri 1000 maneiras de como não se faz funcionar ou acender uma lâmpada. Bom, ele teve muita paciência até chegar então ao seu intento. Thomas Alva Edison, como muitos outros homens, lembram a paciência de Abraão. Recebeu a promessa aos 75 anos, mas a promessa na vida dele se cumpriu com quantos anos? Ele era da idade de quase 100 anos, 25 anos esperando a promessa. Mas como eu disse, quem tem as promessas de Deus tem tudo. Não importa o tempo que passar, aconteça o que acontecer, venha o que vier, se você tem as promessas de Deus, você tem tudo. Mas o que nos faz escolher erradamente? Por que nós temos essa tendência humana? E o que nos leva a fazer as escolhas erradas? Primeiro, cobiça dos olhos. Escolhemos porque nós cobiçamos com os nossos olhos e escolhemos errado. Segundo, por causa do desejo da nossa carne. A carne fala mais alto e acabamos escolhendo errado. Terceiro motivo porque nós escolhemos errados: olhamos só o presente momento, não antevemos o que Deus pode fazer lá na frente. Quarto, ouvimos maus conselhos. É verdade, diz a palavra do Senhor que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós não devemos seguir os maus conselhos. Cuidado com os conselhos que você está ouvindo, os conselhos que você está seguindo. Quem é o teu conselheiro? Quem é a tua conselheira? De quem você recebe o conselho? A palavra do Senhor é que tem o conselho certo para a nossa vida. Deus é aquele que tem o conselho certo para as nossas vidas, para nos dar a direção correta. Cuidado com os maus conselheiros. Cuidado, muito cuidado. Quinto motivo porque muitas vezes fazemos escolhas erradas, por causa da influência das más companhias. A influência das más companhias. Tem um ditado que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. Cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E quando nós seguimos o modelo das más companhias, acabamos indo mal. Sexto motivo: desinteresse pelas coisas sérias e importantes da vida. Muitas vezes somos desinteressados para as coisas sérias, para as coisas importantes da vida. Queremos só aquilo que é vão,
queremos só aquilo que é inútil, queremos só aquilo que traz um prazer momentâneo e não pensamos nas coisas sérias e importantes da vida. 7. Nós muitas vezes não seguimos as orientações de Deus. Muitas vezes nós desprezamos as orientações de Deus. E as orientações de Deus são muito importantes para a nossa vida. No capítulo seguinte, ou nos capítulos seguintes, veja só o que acontece com Ló. No capítulo 18, no capítulo 16, no capítulo 15, Deus vai só renovando a promessa a Abraão. Deus vai só ratificando a promessa que ele havia feito. E no capítulo 18, nós vemos a conclusão dessa triste escolha que Ló fez. No capítulo 18, ou melhor, no capítulo 19, acontece a destruição daquele lugar que Ló olhou, admirou com os seus olhos, pensou: é ali que eu vou prosperar, ali que eu vou me dar bem, ali que eu vou ficar. No capítulo 19 nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. Só que antes disso, no capítulo 18, como Abraão tinha uma profunda intimidade com Deus, Deus falou: olha, não ocultarei a Abraão aquilo que eu desejo fazer, vou contar, vou revelar a Abraão. E Deus revelou a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E olha que interessante, Abraão começa a negociar com Deus, intercedendo pelos homens daquele local, sabendo que a vida de Ló e a sua família estavam lá também. E Deus começa, Abraão começa: Senhor, mas se tiver 50 justos ali no meio daquela cidade, daquelas duas cidades, tu destruiria aquelas cidades? Sabe o que Deus fala? Não, Abraão, eu não destruiria aquelas cidades se houvesse ali 50 justos. Olha, não tinha. Aí Abraão vai negociando: e se em vez de 50 justos tiverem naquele local 45 justos, o senhor destruiria aquela cidade ou aquelas duas cidades? E Deus fala: não, Abraão, não destruiria. Mas não tinha 45 justos ali. Então Abraão vai descendo: e se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Abraão parou por aí, porque nem 10 justos havia no meio daquelas duas cidades. Se houvesse ali pelo menos 10 justos, Deus não destruiria aquelas duas cidades. Sabe por que Deus não destruiu esse mundo tão mal? A gente está vendo tantas coisas más, tantas abominações, tantos escândalos. Você já perguntou por que Deus não destruiu esse mundo ainda? Porque tem mais de 10 justos nesse mundo, que clamam, que intercedem, que são sal, que são luz nessa terra. Por isso que Deus não destruiu ainda. Porque o pecado dos dias de hoje está muito pior do que os dias de Sodoma e Gomorra. Só que no meio daquelas duas cidades não haviam 10 justos sequer. E no meio das cidades, das grandes cidades de hoje, onde o pecado supera o daquelas duas cidades, tem muito mais de 10 justos. Tem você, tem a sua família, que está no meio de toda essa lama, de toda essa podridão. É por isso que está conservando, para que isso não apodreça totalmente, e para que Deus, com sua ira, não venha destruir completamente essa terra. Mas vai chegar um dia, e esse dia está chegando, que a igreja do Senhor, nós os justos, nós os salvos, seremos tirados dessa terra. E quando nós somos tirados, arrebatados, arrancados dessa terra, o que vai acontecer? Aí Deus derramará as taças da ira, da destruição. Aí Deus derramará sua cólera sobre esse mundo, e aí que virá a repentina destruição. Você crê nisso? Mas antes que venha a destruição desse mundo, nós seremos arrebatados, nós seremos arrancados daqui para estarmos com o Senhor para sempre nos céus, para sempre com Ele. Amém? É por isso, meu querido, minha irmã, meu irmão, minha irmã, já estamos terminando. É por isso que a sua escolha é importantíssima diante de Deus. Que escolhas você tem feito? Você tem ido pela vista, você tem ido pelo seu coração, você tem ido pelos seus olhos, você tem ouvido maus conselhos, você tem andado atrás de más companhias, você tem
somente pensado no que é bom para você, no que é prazeroso, no que pode gerar de imediato, de presente momento, algo que você espera? Ou você tem sido paciente nas suas escolhas, como foi Abraão? Você tem esperado, você tem feito as escolhas de acordo com a vontade do Senhor? Como tem sido as escolhas na sua vida? Que tipo de escolhas você tem feito? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao fim são caminhos de morte. Há duas escolhas. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, há dois caminhos, há duas portas. Há um caminho largo ou um caminho estreito. Há uma porta larga, há uma porta estreita. Porfiai, esforçai por entrar pela porta estreita e por porfiar pelos caminhos estreitos. O Senhor Jesus, Ele nos deu essa dica: olha, porfie por entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Sabe o que é isso? Andar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita. Que no caminho estreito e na porta estreita nós não podemos levar muita bagagem, nós não podemos levar muita coisa conosco. Nós temos que ser nós mesmos, nós temos que nos desvencilhar de tudo aquilo que seja do eu, de tudo aquilo que seja egoísmo, de tudo aquilo que seja vaidade, de tudo aquilo que seja justiça própria. Sabe por que o caminho é estreito e a porta é estreita? Porque lá você não passa com sua própria justiça, você não passa carregando a sua vanglória, você não passa carregando somente as suas boas obras, suas boas ações, seus bons intentos, suas boas intenções. Não, nesse caminho estreito, essa porta estreita, só passa nós mesmos, com aquilo que nós somos. Não passa aparência, não passa fantasia, não passa máscara, não passa nada, só passa nós mesmos. Temos que estar ali, olha, desnudados diante do Senhor, sem falsa espiritualidade, sem nada que seja aquilo que nós muitas vezes carregamos diante de Deus. Olha, Senhor, eu tenho cara de bonzinho, Senhor, eu mereço a salvação. Olha, Senhor, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, Senhor, eu mereço a salvação. Olha, Senhor, eu acho que eu não sou tão mal que nem esses pecadores que andam por aí. Tudo isso é bagagem, tudo isso é coisa que nós carregamos, que não passa pelo caminho estreito, não passa pela porta estreita. O que passa pela porta estreita, pelo caminho estreito, é quando nós nos desnudamos de tudo isso, quando nós nos desvencilhamos de toda a bagagem, quando nós desfazemos do nosso orgulho, das nossas justificações próprias, tiramos tudo isso, ficamos nus diante do Senhor. Aí falamos: aqui estou, Senhor, como eu sou, sem aparência, sem falsa humildade, sem falsa espiritualidade, sem máscara, sem fantasia, sem roupas da minha justificação própria. Aqui estou eu, total, exclusivamente dependente da sua misericórdia. Quando nós nos desnudamos diante do Senhor, nós não temos nada em quem confiar, não temos nem a própria roupa, falando no sentido espiritual, para nós confiarmos. Confiamos única e exclusivamente no Senhor. Aí Ele olha para nós: eis aí um pecador que precisa da minha salvação, eis aí um pecador que precisa do meu socorro, da minha justificação, eis aí um pecador que precisa da minha intervenção. Diferente daquela pessoa que com todo orgulho, com toda vaidade diz: olha, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, não sou como aquele pecador, não sou como aquela pecadora. Olha, eu vou na igreja, olha, eu dou meu dízimo, olha, eu dou minhas ofertas, olha, eu faço isso, olha, eu faço aquilo, olha, eu procuro ser um bom filho, eu procuro ser uma boa mãe, um bom pai, eu sou um homem decente, eu sou um homem honesto, sou um homem justo. Não somos nada diante do Senhor, nada. A palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nem queira saber o que é trapo de imundícia, mas é isso que nós somos. E Deus fala que nós somos quando nós carregamos nossa justiça própria, imundos, sujos, precisando da purificação do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. É somente o sangue de Jesus para nos purificar, é somente o sangue do Cordeiro para nos justificar, é somente o sangue do Cordeiro para nos tornar puros, para nos tornar acessíveis a Deus, para nos tornar limpos, para nos tornar propícios à salvação. É somente o sangue do Cordeiro, nada mais, não tem outro, é somente pelo sangue. Não há nada mais que possamos fazer. Não podemos fazer nada, não podemos dar nenhuma ajudazinha para Deus, mas a partir do momento que nós fomos alcançados por Ele, a partir do momento que a graça nos alcançou, aí nós vivemos para Deus, não para alcançar
alcançarmos merecimento para a salvação, não para nos justificarmos diante de Deus, mas por gratidão a Ele por tudo que Ele fez por nós. Quando nós reconhecemos que o sangue de Jesus nos purificou, que o sangue de Jesus nos salvou, que o sangue de Jesus nos libertou, que o sangue do Cordeiro nos deu a salvação, nós passamos a viver para Ele. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Inclusive vamos relembrar o sacrifício que Ele fez por nós daqui a pouco, através dessa ceia, e nós entregamos nossa vida a Ele por gratidão. Eu não sirvo a Deus esperando um dia ser salvo, porque eu já fui salvo a partir do momento que Ele me salvou. Eu não sirvo a Deus esperando receber alguma recompensa dEle, porque a recompensa maior dEle eu já recebi, que foi a vida do Seu Filho por nós, ali na cruz. Eu não sigo a Deus esperando nada disso, mas eu sigo a Deus e espero que assim você também siga Ele, por gratidão, por tudo que Ele fez por nós, e porque nós não queremos fazer escolhas erradas na nossa vida, para complicar o nosso futuro, para complicar a nossa caminhada com Ele, para nos atrapalhar na nossa trajetória. Nós amamos a Sua palavra, porque a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e a palavra do Senhor nos ajuda nas escolhas que nós fazemos na vida, amém? Por fim, Jesus, aquele que nós estamos falando, Jesus que é o nosso modelo, Jesus que é aquele que nós amamos, Jesus que é aquele que nós nos entregamos a Ele. Ele fez a escolha, sabe qual, por nossas vidas? Ele escolheu o caminho da cruz, Ele escolheu o caminho da morte. Ele podia ter escolhido o caminho da fama, Ele podia ter escolhido o caminho do reconhecimento, Ele poderia ter escolhido o caminho do louvor dos homens, Ele podia ter escolhido o caminho da aprovação humana. Mas qual o caminho que Ele escolheu? O caminho do Calvário, o caminho da via dolorosa, o caminho da cruz, o caminho das ofensas, o caminho do sofrimento, o caminho da entrega, o caminho da renúncia, o caminho que abriu acesso para nós a Deus. Olha que maravilha! Jesus escolheu esse caminho por quê? Porque Ele te ama, Ele me ama, Ele ama nós. Então Ele escolheu o caminho mais difícil, Ele não foi pelo caminho mais fácil, Ele escolheu o caminho mais difícil, o caminho mais doloroso, para que eu e você pudéssemos ter, através desse caminho, acesso livre e total a Deus, acesso livre e total ao Pai. É por isso que hoje nós estamos aqui e podemos entrar na presença íntima de Deus, podemos entrar no seu santuário, podemos entrar no santo dos santos da presença de Deus, podemos estar na presença mais íntima de Deus, junto ao coração do Pai, porque Jesus trilhou o caminho mais difícil para que nós chegássemos até aqui. E hoje nós estamos na presença total de Deus. Sinta essa presença aí, meu irmão, como eu estou sentindo aqui. Sinta essa proximidade de Deus. Eu sinto, olha, o céu se aproximando de nós. Eu sinto o Pai bem aqui presente de nós. Por isso que eu pedi toda a reverência possível, porque eu creio que Deus, quando nós estamos interessados na presença dEle, quando nós estamos interessados em ouvir a Ele, Ele se manifesta e se faz presente, porque Ele não despreza o coração contrito e quebrantado. É isso que diz a palavra dEle. Há um coração contrito, quebrantado, que se derrama na minha presença, eu não desprezarei, diz o Altíssimo. Eis que eu moro no alto e sublime trono, mas habito nos lugares baixos, com contrito, abatido de espírito, de coração quebrantado, e que teme e treme diante da minha presença. É aí que Deus se manifesta. Eu sinto a presença dEle nesta noite. Comece a sentir aí a presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, porque Ele quer te abençoar nesta noite. O Senhor quer que você tenha escolhas corretas na vida. Você que chegou aqui com aquela dúvida no coração, o Senhor vai te orientar na melhor decisão para você tomar. O Senhor vai te orientar na melhor direção a seguir. O
Você já está no caminho dele. Agora é seguir as diretrizes que ele te dá e experimentar tudo aquilo que ele tem para você lá na frente. O caminho pode estar agora meio sombrio, nevoeiro, incompreensível, mas lá na frente vai raiar a luz. Lá na frente você vai começar a ver mais claramente o propósito de Deus para você. Você está andando pelo caminho certo. Siga em frente. Não se preocupe com o nevoeiro. Você já andou de carro no meio do nevoeiro? Aquela neblina densa que você não vê nem um palmo à frente. Você só se orienta por alguma luz que brilha. Às vezes nessas condições tem um comboio e você não sabe para onde está indo, só sabe que você está seguindo aquele comboio bem devagarinho, bem cautelosamente. Terrível, mas você sabe que vai chegar no destino. E quando você está chegando no destino, que você começa a ver aquela neblina se dissipar, quando você começa a reconhecer o lugar, ver que você chegou, você fala: valeu a pena eu ter seguido a direção certa, valeu a pena eu não ter me adiantado, não ter corrido para chegar mais rápido, valeu a pena eu ter ido devagarinho, porque eu cheguei no lugar que eu queria. O importante não é correr, o importante é chegar. E com Jesus muitas vezes nós temos que diminuir a marcha, perceber os sinais, perceber a luz, e aí olha, seguir devagarinho, até chegar no destino que Ele tem para a sua vida. O Senhor está te guiando nas palmas da mão, para que você não se perca, mas não saia das palmas da mão dele não. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir. Não temas, não se preocupe, confie. Havia um sujeito que ele costumava atravessar numa corda bamba de um prédio a outro, e aquela corda bamba era estendida e ele fazia ali o trabalho de travessia. Sabe aqueles equilibristas que seguram uma vara nas mãos, vão atravessando em cima de uma corda? E depois que ele havia feito esse número muitas vezes, ele resolveu inovar, e ele chegou na corda bamba com um carrinho de mão, e ele perguntou para toda a plateia que o assistia: quantos acreditam que eu consigo atravessar essa corda bamba de um lado para outro andando sobre ela? E todo o povo lá embaixo: eu acredito, vai firme, você consegue, você é o bom, você é o cara, você é o tal, você já provou, vai que nós estamos aqui torcendo. E o cara atravessava. Aí ele pegou o carrinho de mão, fez a mesma pergunta: vocês acreditam que eu consigo atravessar essa corda bamba empurrando o carrinho de mão? Claro, você é o bom, você consegue, você já provou, vai firme, nós estamos aqui torcendo e aplaudindo você, vai firme. O cara atravessava a corda bamba empurrando o carrinho de mão. Aí ele falou: olha, eu tenho um terceiro desafio nessa tarde. Eu quero um voluntário para subir até aqui essa corda bamba comigo e sentar nesse carrinho de mão enquanto eu atravesso com você sobre a corda. A plateia lá embaixo, olha, silenciou. Não havia um voluntário com a coragem de subir até aquela corda bamba e sentar no carrinho de mão. Nenhum. Porque eles acreditavam de boca naquele equilibrista, mas não confiavam. Será que é assim com Deus? Será que nós acreditamos de boca em Deus, mas não confiamos? A ponto de sentar no seu carrinho de mão e deixar que Ele nos conduza na corda bamba desse mundo? Será que é assim que nós temos confiança em Deus? Confiar em Deus é você sentar, deitar, descansar no carrinho de mão de Deus, na corda bamba desse mundo, e acreditar que Ele vai atravessar você nessa travessia, nessa caminhada, nessa jornada que você está empreendendo pelo mundo. Isso é confiar em Deus. Isso. Alguém aqui quem já andou de avião e experimentou aquelas turbulências todas? Com algum susto? Antes, né? Terrível, né? Eu detesto. Eu gosto mesmo de andar de ônibus não tem isso. Mas havia um menino que no meio de uma viagem dessa estava tranquilo, enquanto todo mundo estava lá, não é assim que é assim: ai meu Deus, ai Senhor, Jesus, acuda. Nessa hora todo mundo vira cristão, todo mundo
clama por Deus, chama por Deus, você só ouve isso. Ai meu Deus, ai Senhor, ai tem misericórdia, Jesus. E todo mundo lá, ai Senhor, ai meu Deus, tem misericórdia, Jesus, o avião naquela turbulência. E tinha um garotinho que estava tranquilo. Aí perguntava para o garotinho, mas você não tem medo no meio dessas turbulências? Você não tem medo que o avião caia, que aconteça alguma coisa? Ele falou, não. Mas por quê? Meu pai é que está pilotando o avião. O garotinho tinha confiança no pai dele, que o pai dele não iria deixar o avião cair, que o pai dele estava conduzindo bem. E a nossa confiança é no pai, que é o piloto da nossa vida. Nós temos que ter essa confiança no pai, que é o nosso piloto. É por isso que você não teme, é por isso que você está seguro, é por isso que você está confiante, é por isso que você espera, é por isso que você não se precipita, é por isso que você está firme nessa jornada, porque o seu pai, meu pai, nosso pai é o piloto que nos conduz. Curve a sua cabeça junto comigo. Ó Pai, Senhor, eu te agradeço, porque mesmo nos sentindo muitas vezes na corda bamba do mundo, mesmo muitas vezes nos sentindo, Pai, cercados de perigos, ameaças, coisas tão ruins, Tu estás cuidando, Tu estás conduzindo, Tu queres apenas que nós obedeçamos a Tua voz e façamos as escolhas certas, tomemos a direção correta. Porque mais do que ninguém Tu estás interessado na nossa vida. Tu estás interessado no nosso presente, no nosso futuro, e não leva em conta o nosso passado. Tu estás interessado em nos levar aos melhores lugares da Tua presença, a nos levarmos ao recôndito mais íntimo da Tua presença. Tu estás nos interessado a que nós tenhamos um verdadeiro descanso para a nossa alma, o verdadeiro refúgio, a verdadeira paz. Senhor, toma meus temores nas Tuas mãos, Pai. Toma minhas inquietações, as minhas angústias, a minha ansiedade nas Tuas mãos, Pai. E assim toma de cada um aqui as suas inquietações, as suas angústias, as suas necessidades, os seus temores, as suas aflições, essas coisas que nos impedem de viver o momento presente, essas coisas que nos impedem muitas vezes de esperarmos a Tua vontade, essas coisas que muitas vezes nos impedem de ouvir a Tua voz, essas coisas que muitas vezes nos atrapalham. Senhor, olha para cada um de nós aqui agora, Pai, arranca do coração essa inquietação, arranca do coração essa ansiedade, arranca do coração esse temor. Senhor, faz-nos fortes, corajosos, alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A Tua alegria é a nossa força, Senhor. Nós não podemos estar acabados, desanimados, abatidos, perplexos, arrasados diante de tantas coisas que vêm para nos causar temor. Mas nós queremos estar confiantes, nós queremos estar seguros das provas que enfrentamos, das dificuldades que encaramos, nas lutas que nós temos que enfrentar, nos gigantes que nós temos que vencer, nos caminhos difíceis que nós temos que percorrer, diante dos desafios da vida. Receba nesse momento a coragem, receba nesse momento a força, receba nesse momento o discernimento para você fazer as escolhas corretas na sua vida. Receba aí agora, receba aí agora a promessa do Senhor. Sinta a presença dEle, sinta o seu amor, sinta a sua graça. O Senhor está te dando discernimento para você fazer escolhas corretas na vida. O Senhor está iluminando agora a tua visão. O Senhor está
olhos do teu coração, veja, compreende, contemple aquilo que Deus tem para a tua vida. Não se inquiete, calma, espere. Deus tem para a tua vida simplesmente o melhor. Deus não tem o bom para a tua vida, Deus tem o melhor. Isso que você está pensando é o bom, mas Deus ainda tem o melhor. O melhor é o melhor que Deus quer. O melhor não traz consequências ruins. O melhor não vai trazer um futuro desastroso. O melhor é o melhor de Deus para você. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Deus, eu preciso desse discernimento, Senhor. Eu preciso dessa compreensão. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor, desse conhecimento, dessa compreensão, dessa direção que vai me trazer paz. Eu preciso, Senhor. Reveste-me agora nesse momento, Pai. Eu preciso. Guarda meus pés para que eles não vacilem. Guarda meus pés para que eles não venham cair, Pai. Enche-me agora, Senhor. Enche-me agora do teu Espírito. Espírito de sabedoria, Espírito de paz, Espírito de amor, Espírito de direção. Espírito que produz em mim o fruto que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. É o que eu preciso, Senhor.